Olá, começa mais um programa Em Pauta da TV Câmara Campinas. Lembrando que é aqui que você tem a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores do Legislativo Campineiro. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, do PP. Olá, presidente, muito obrigada novamente pela sua participação. Eu que agradeço, Pamela. Quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara. Presidente, o senhor já está no terceiro mandato consecutivo e tem alguma região que o senhor sempre teve uma atenção, uma vez que, apesar que o vereador atende toda Campinas, mas o senhor começou sua vida política atendendo qual região? Pamela, eu costumo dizer que a partir do momento que o vereador ele ganha a eleição, ele se torna vereador da cidade, ele deixa de ser um vereador regional, né? Mas eu sou nascido e crescido na região do Ouro Verde, Campo Grande, né? Tenho uma atuação política muito forte nessas duas regiões. Nasci em 1981 e sempre participei, acompanhei um pouquinho, porque na época que Ouro Verde, que eu morava, por exemplo, no Parque Universitário, né, lá não tinha asfalto, não existia o terminal Ouro Verde, né, não existia a Avenida Suassuna, por exemplo, que é a avenida principal hoje lá da região do Ouro Verde. A John Boy Dunlop também não era toda asfaltada. É impressionante a diferença, né? Na década de 80 o que é hoje. Exatamente. Então, o crescimento foi muito grande, né? Na década de 80, 1981, por exemplo, nós tínhamos em torno de 350 mil habitantes na cidade de Campinas. E hoje nós temos mais de 1.100.000. Ou seja, a cidade cresceu muito, né? E principalmente essas duas regiões acabaram se desenvolvendo. Então, embora sendo vereador da cidade de Campinas, eu sempre tive uma atuação muito forte nessas duas regiões. Tenho um trabalho social na região do Ouro Verde, que é o projeto Jovens do Futuro, onde eu sou fundador e idealizador desse projeto, que é um projeto social importante para a região, que, na verdade, quando nós criamos, né, nós temos hoje mais de 100 voluntários, Pamela, no nosso projeto social, e na verdade, nós acabamos montando esse projeto porque era apontada a região do Ouro Verde, por exemplo, era apontada como pelo Ministério da Justiça como uma área de grande risco às crianças e adolescentes. Não risco que eu digo, o risco da criança, do adolescente entrar para o mundo das drogas, do crime. Então nós idealizamos esse projeto junto com vários outros voluntários e nós ministramos cursos profissionalizantes gratuitos, já atendemos mais de 15 mil pessoas, dando condição de conseguir uma profissão. Nós temos parceria com empresas de recursos humanos, onde as empresas de recursos humanos fazem seleção no nosso projeto social. As próprias empresas da região do Ouro Verde e do Campo Grande acabam atendendo lá. Se você pegar mais de 80% dos salões de beleza, por exemplo, dessas duas regiões, são pessoas formadas no projeto, e isso graças a Deus, dá uma grande satisfação para a gente. O projeto ele conta com aproximadamente 100 voluntários e já formou mais de 10 mil pessoas nas áreas de pintura, secretariado, cabeleireiro, como o senhor mesmo citou, manicure, informática, tratamento facial, língua espanhola, inglês, entre outros. E o senhor tem outros projetos para esse programa? Então, esse projeto, nós temos o projeto, eu costumo dizer, é Jovens do Futuro, né? E o jovem nós consideramos de 0 a 110 anos, né? Então, assim, nós atendemos todas as idades, lá desde criança até as pessoas da melhor idade. Então, assim, e aí, logicamente, que são cursos específicos, né? Então, para criança você tem um direcionamento, você tem o curso, por exemplo, de balé, um curso de inglês, o curso de informática, voltado para a criança, que é diferente do curso profissionalizante que nós temos lá. E nós temos também os cursos voltados para a melhor idade, que é o próprio curso de informática, também voltado para a faixa etária deles. E aí nós temos o curso com a participação de fisioterapeuta,
né, que é a ginástica anti-estresse, nós temos também o curso de dança, ou seja, são vários cursos que a gente atende a todas as idades, então não são só cursos profissionalizantes. Então, aí nós temos os cursos de artesanatos também. Então, assim, é um projeto onde muitas vezes a criança, por exemplo, sai da escola, vai direto para o projeto social nosso, fica lá o restante do período, né? Então, as crianças que estudam de manhã passam a tarde toda lá conosco. Então, assim, a gente não tem o foco só nos cursos profissionalizantes, mas a ideia é exatamente essa, fazer um centro onde a população participe mesmo, que seja um centro de referência ali na região. Nós temos uma parceria com os postos de saúde da região, muitos psicólogos, por exemplo, que atendem na região, encaminham pessoas a fazer um curso de artesanato, pessoas que vão lá com depressão, né? Nós temos uma parceria também com o INSS, que muitas vezes também mandam pessoas lá para fazer um curso profissionalizante, enquanto está afastado do serviço. Então, assim, é bacana, é muito gratificante para a gente. Uhum. O senhor então já viu uma transformação enorme nessa região, né? Da década de 80, que o senhor nasceu, até agora. Mas ainda o que precisa mudar na região do Ouro Verde, Campo Grande? Tem bastante coisa, Pamela. O desenvolvimento não acompanhou o crescimento, né, dessas duas regiões. Hoje as duas regiões do Ouro Verde e do Campo Grande somam mais de 500 mil habitantes, ou seja, praticamente metade da cidade de Campinas são dessas duas regiões, né? Inclusive nós temos um projeto nosso que foi aprovado junto com as eleições de 2014, né, que é a criação dos dois distritos, o distrito do Ouro Verde e do Campo Grande. E por que nós fizemos essa proposição? Você foi o condutor, né? O idealizador dessa transformação. Na verdade, eu não sou idealizador, eu sou o autor do projeto, mas o idealizador foram lideranças que trouxeram para a gente, foi ideia de presidentes de bairro, lideranças comunitárias, lideranças religiosas. Por quê? Porque muitas vezes falta atenção do poder público. E é difícil para o prefeito, Pamela, quando o prefeito ele tem mais de 1.500 bairros hoje na cidade de Campinas que ele é responsável, né? Então é difícil ele saber qual a necessidade de cada bairro, qual a dificuldade de cada bairro, qual é o posto de saúde que está com problema, né? Qual é a escola que está com problema. Então, hoje, e isso acontece não no Brasil, em poucas cidades ainda, mas acontece muito nos Estados Unidos, na Europa, que é a descentralização de serviços. E a nossa proposta é exatamente essa, a criação desses dois distritos é fazer a descentralização de serviços, onde nós tenhamos uma subprefeitura em cada uma dessas duas regiões, né, que são as regiões mais populosas, e os serviços lá prestados, que a prefeitura coloque funcionários lá da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, né, que tenha um subprefeito acompanhando as demandas da região. Então, a descentralização de serviços onde o prefeito possa aliviar um pouquinho a carga da prefeitura, né, a carga do prefeito, propriamente dito, mas da prefeitura, né, e cobrar um pouco mais a responsabilidade da subprefeitura, né, e a população não precisa se deslocar, andar 15, 20 quilômetros, né, atravessar a cidade para trazer uma reclamação, para resolver um problema de IPTU, um problema de alvará, né. Então a população dessas duas regiões possa resolver os seus problemas lá, e isso vai refletir diretamente no trânsito, no transporte público, e nós vamos desafogar a própria prefeitura. E a sua expectativa é positiva? Com certeza. Agora nós estamos acompanhando aí a implantação disso, né? Agora nesse início de ano o prefeito já tem startado algumas coisas, e isso é importante. O prefeito Jonas, embora ele não tenha se posicionado, mas ele respeitou a decisão da população, que foi a criação desses dois distritos, né, e tem respeitado muito isso, está em implantação, em fase de implantação, essas duas subprefeituras. Logicamente que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é importante dar o start, né? A criação da subprefeitura, a descentralização já de alguns serviços, PROCON, SANASA, né?
o subprefeito lá, ou até o próprio prefeito pode acumular o cargo de subprefeito inicialmente, para que ele conheça um pouco mais, despache lá da região, seja um prefeito mais presente na região, e a população necessita disso, né? Porque por ser um pouco mais distante, né, a gente precisa deixar de que exista, Pamela, um lado da Anhanguera e o outro lado da Anhanguera. Isso, né? Tem que ficar no passado, exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa integrar um pouco mais a cidade. E aí essas duas regiões... Mesmo porque elas já estão, né, querendo ou não, elas já estão integradas. Ali, as pessoas, todos já caminham de um lado da Anhanguera e do outro lado da Anhanguera. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa fazer com que o poder público dê uma atenção maior a essas duas regiões. Tá certo. Vendo o projeto Jovens do Futuro e também toda a sua atenção nessas regiões, presidente, o social sempre foi uma preocupação dos seus mandatos? Com certeza. Porque o social, o trabalho social, Pamela, você reflete diretamente na educação, você reflete na cultura, você reflete na saúde, então, ou seja, na segurança pública. Então, assim, você fazendo o trabalho social, né, você levando o poder público para mais perto da população, uma atenção maior do poder público, você economiza em vários setores, né? Eu sempre disse isso, né? Que é um trabalho que eu também tenho voltado para a área de esporte, né? Por exemplo, a cada R$1 que você investe no esporte, você economiza 3 na saúde. Então, assim, isso é interessante. Então, você fazer investimento na cultura, no social, no esporte, você vai economizar em várias outras áreas, né? Você vai economizar na saúde, você vai economizar na segurança pública, principalmente, né? Que hoje nós vivemos numa cidade ainda violenta, nós temos a participação da Guarda Municipal, eu gosto de frisar bastante isso, a Guarda Municipal tem um papel muito importante na segurança pública, que a Polícia Militar muitas vezes não consegue dar conta, e a Guarda Municipal é uma referência no Ministério da Justiça, aqui em Campinas. Então, inclusive, você tem leis, né, voltadas para os GMs, né, presidente? Exatamente, porque assim, a gente acompanha um pouquinho da dificuldade deles, né? Um dos projetos que nós apresentamos, nós tivemos aqui, foi a aprovação do convênio com o Prodesp. Né? Por que é esse convênio? Muitas vezes a população não sabe, mas o Prodesp é o banco de dados onde tem todos os seus dados, Pamela, tem os meus dados, né? Tem os antecedentes criminais nossos. Então, a Guarda Municipal, ao abordar uma pessoa suspeita, né, ou dar um flagrante, alguma coisa, o Guarda Municipal ele não tinha acesso às informações, ou seja, ele pedia o seu documento, mas ele não tinha acesso aos seus antecedentes, se você era uma pessoa procurada, se você fugitiva do presídio. Então, assim, e aí o Guarda Municipal abordava, ele tinha que levar à delegacia para levantar todos esses dados. Hoje não, com a aprovação desse projeto, a Guarda Municipal ela tem acesso direto ao banco de dados, ou seja, ao abordar uma pessoa na rua, a Guarda Municipal consegue levantar todos os dados, né, saber dos antecedentes criminais, se a pessoa é foragida, se não é. Então, assim, e a Guarda Municipal tem um papel muito importante, porque a Guarda Municipal, inicialmente ela foi criada para assegurar os bens públicos, né? Para fiscalizar os bens públicos, para cuidar dos bens públicos. Mas eu digo que o maior bem público que a cidade possa ter é a sua própria população, né? Então, a Guarda Municipal deixou de ser, né, o guarda que cuida da prefeitura, que cuida da escola, ele passou a ser um polícia, e ele já é reconhecido pelo Ministério da Justiça como polícia, como poder de polícia. Então, assim, é importante que nós reconheçamos esse trabalho e aí, como vereador, como presidente da Câmara, nós temos esse papel, fortalecer ainda a Guarda Municipal para que seja investido na segurança pública. E valorizar de uma certa forma também, que você é autor de uma lei que permite que eles fiquem, os que têm algum problema, os GMs que têm algum problema, fiquem num lugar especial, numa cadeia especial e não numa cadeia pública com os outros. Esse projeto, né, Pamela, nós acabamos propondo, que é a cadeia especial para a Guarda Municipal, e aí não seria só para a Guarda Municipal de Campinas, logicamente nós poderíamos fazer convênio
com outras cidades, né, que é uma cadeia exclusiva, como tem a Polícia Militar, como tem a Polícia Civil, né? Por que isso? Porque hoje o guarda ele está na rua, né, e muitas vezes ele se encontra em situações difíceis, troca de tiro. Então, assim, e se ele mata, por exemplo, um bandido e corre todo o processo e ao final do processo ele é condenado, ele por algum motivo ele precisa ficar recluso, ele vai para a cadeia normal, né? E nós sabemos que a relação entre polícia e ladrão, né, sempre é muito complicada. Então, numa rebelião, numa cadeia, por exemplo, qual é a cabeça que vai ser colocada a prêmio? Né? Vai ser a do guarda municipal, que representa a autoridade, que representa a polícia ali. Então, é importante que nós tenhamos esse reconhecimento, porque o guarda municipal, né, ele, logicamente, guardando as devidas proporções, mas você tem que analisar caso a caso, a função dele é essa, né? Então, em determinado momento, pode ser que ele tenha uma troca de tiro, um flagrante, alguma coisa, e assim, e ele pode ser condenado por aquilo. E acompanhar, né, o processo também, né? Exatamente. Então, é importante que nós tenhamos um espaço especial à Guarda Municipal. Bom, agora a gente vai destacar outras leis também do presidente. Ele é autor da lei que pretende que tenha um psicólogo, que disponha de um psicólogo para atender na escola pública. Ele também é autor do oferecimento de gratuidade no recolhimento de certidões e outros documentos para os munícipes com baixa renda. E também ele é autor da lei que proíbe o uso de caixas de papelão nos supermercados. E sobre essas leis, presidente, o que o levou a produzi-las? Pamela, eu quero destacar, por exemplo, essa lei da proibição das caixas de papelão, né, que eu acabei recebendo várias críticas por ter apresentado esse projeto, por ter discutido esse projeto, porque assim, nós tivemos vários projetos, inclusive aqui na Câmara, em outras câmaras, a proibição da sacolinha plástica, né, o uso de sacolinha biodegradável, que era para melhoria, para contribuição do meio ambiente, né? O que aconteceu? Quando nós tivemos aquela proibição das sacolinhas plásticas, o que acontecia? A população começou a usar caixa de papelão, né? E muitas vezes os supermercados eles não selecionavam as caixas de papelão. Então a população ela condicionava alimentos, por exemplo, uma verdura, uma carne, todos os seus alimentos, né, toda a sua compra, acondicionava numa caixa de papelão. Só que essa caixa de papelão, muitas vezes, era uma caixa de papelão que tinha sido condicionada, que veio da fábrica, com veneno de rato, né, com veneno de barata. Ou seja, e a caixa de papelão, ela acaba tendo uma contaminação muito maior. Isso transferindo para os alimentos. Nós tivemos casos de morte que levaram à morte. Por exemplo, nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul que contaminou, o veneno de rato contaminou o alimento, a pessoa ingeriu e acabou falecendo por isso. Então, assim, o que nós permitimos, no caso, na lei permite, é a caixa de papelão nova, né? Ou, se a caixa de papelão for usada, que seja devidamente limpa. Então, essa discussão está voltando agora, né? Porque os supermercados querem proibir agora novamente. Exatamente. Né? O uso da sacolinha. O uso da sacolinha. Então, assim, com certeza essa discussão vai voltar. Então, assim, é importante a gente conscientizar a população, e eu acabei recebendo crítica de vários supermercados, vários supermercados colocaram a lei lá dizendo, existe uma proposta da Câmara de que tem a proibição da caixa de papelão como crítica, mas assim, é algo pela saúde pública da própria população. Claro, né? A pessoa nem se atenta a isso, é o perigo que ela pode estar correndo. Porque a dificuldade é muito grande, não tem sacolinha, não tem a caixa de papelão, como é que a população vai fazer? Então, fica muito difícil realmente. Então, aí a gente tem que conscientizar o uso da sacola retornável, né? Então,
E a participação da população nessa discussão é muito importante. Uhum. E, presidente, nós citamos algumas de suas leis, mas elas são as únicas ferramentas do seu mandato ou não? O senhor também usa bastante das indicações, dos requerimentos? As indicações, os requerimentos são um instrumento muito importante do vereador, né, Pamela? Porque a população ela acaba tendo o vereador como para-choque, né? E o vereador, ele está muito mais fácil, é de muito mais fácil o acesso, né? Como nós somos em 33, o vereador ele é mais regionalizado, então a população acaba tendo um acesso maior, né? Então, as demandas vêm para o vereador, muitas vezes. Então, é a falta de médico no posto de saúde, é o conserto da rua, é uma poda de árvore, e aí são esses instrumentos que nós usamos, né? Que é a indicação, o requerimento, né, pedindo, solicitando ao prefeito, ao Poder Executivo, para que faça essas obras. Então, nós utilizamos muito da indicação e do requerimento, que são instrumentos importantes. Embora a função do vereador não é executar, não é resolver esse tipo de problema, mas é um instrumento que nós temos, levar ao conhecimento do prefeito, e por nós estarmos, o vereador, nós somos em 33, então nós representamos aqui os diversos bairros, os diversos segmentos. É importante que nós levemos ao conhecimento do prefeito as demandas da própria população. Uhum. Agora, para finalizar, presidente, claro, o senhor está na presidência, mas o seu gabinete ainda está à disposição da população, né? Com certeza. Nós, para ser presidente, nós precisamos ser vereador, né, Pamela? Então, assim, o nosso trabalho continua. Eu digo que a responsabilidade como presidente é maior, porém a nossa responsabilidade como vereador continua, e nós somos vereador, nós somos representante da população, e nosso trabalho vai continuar. Então, nosso gabinete continua aberto, o gabinete da presidência, o Poder Legislativo está aberto a toda a população de Campinas. Tá certo. Muito obrigada, presidente, mais uma vez pela sua entrevista aqui no programa Em Pauta. Eu que agradeço, Pamela, e agradeço a toda a população de Campinas. Muito obrigada. O programa fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar a entrevista do presidente no YouTube e através do canal da TV Câmara Campinas. E também veja as demais informações do Legislativo no site www.campinas.sp.leg.br e também nas mídias sociais através do Facebook e do Twitter. Claro, não deixe também de acompanhar a programação da TV Câmara Municipal de Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até um próximo programa.